Olá, está começando mais um episódio do ReumaCast, o podcast oficial da Sociedade Paulista de Reumatologia. Eu sou Leandro Prado, reumatologista e gerente médico numa indústria farmacêutica. E hoje vamos conversar sobre um tema que amplia a visão tradicional da nossa especialidade, trazendo as diversas áreas de atuação do reumatologista para além do consultório e do hospital. E neste episódio eu trago a minha experiência atuando na indústria farmacêutica, na área médica, que é um campo que muitos colegas reumatologistas ainda não consideram como possibilidade de carreira, mas que tem um impacto fundamental, a gente vai discutir isso, no desenvolvimento de novas tecnologias e na melhora da vida dos pacientes que sofrem com doenças imunomediadas e outras também. E também um papel importante na educação médica. E para enriquecer essa conversa também, eu tenho a honra de receber aqui o professor Dr. Paulo Lozada, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, da reumatologia também, e que vai nos falar um pouquinho, compartilhar a sua trajetória e os desafios da vida universitária e também como esse papel da formação de novos reumatologistas. Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. O prazer é meu. Paulo, começando assim, eu acho que é importante que a gente fale para os nossos ouvintes aí por que é importante que o reumatologista conheça e explore outras possibilidades de carreira além da prática clínica tradicional. Existem inúmeras oportunidades, como você mesmo já comentou, inclusive trabalhar na indústria farmacêutica, mas uma das outras que a gente tem é a visão acadêmica que a gente pode ter também, né? É interessante a gente trabalhar com essa ideia do academicismo, porque obviamente você pode trabalhar só em nível de graduação, quer dizer, só ensino, formação de pessoas, isso tanto na parte de residência médica como na graduação formal mesmo da medicina. E além disso, você pode, dependendo de onde você estiver, dependendo da faculdade que você tiver, você pode também desenvolver pesquisa aplicada ou até mesmo pesquisa que a gente chama translacional. Quer dizer, você tem um problema, vai para o laboratório, tenta solucionar ou descobrir alguma coisa, depois volta para a prática clínica. Então, vai depender da onde você estiver, mas também gera uma demanda muito maior do que somente aquele contato simples que a gente tem dentro de uma graduação básica, vamos chamar assim, né? Eu acho que essa formação, essa possibilidade de formação que você faz para os residentes, dependendo da forma como você interage com isso também, você pode estimulá-los a ir para essa carreira também. A gente tem essa ideia. Esse histórico, né? Eu tenho esse levantamento feito. Basicamente, a gente tem assim, 1/3 dos nossos residentes vão para a pós-graduação, que é o primeiro acesso que a gente tem para você ir para a parte acadêmica, né? Que é bastante. É bastante. E eu tenho certeza que outros serviços também isso acontece. Então, a própria residência médica é a primeira porta de entrada para caso você queira estabelecer uma carreira acadêmica. Vamos dizer assim, que é extremamente prazerosa. Prazerosa nesse sentido, né? E como é que foi a sua trajetória nessa carreira? Como é que você... O que te motivou inicialmente a se dedicar a isso? Teve alguma inspiração, como você disse? Ou foi uma coisa que se despertou em algum momento aí da sua trajetória? E como que você trilhou esse caminho? Conta um pouco aí para o caminho longo. O caminho é longo, mas na verdade tudo que você faz muito planejado, a chance de não dar certo é enorme, né? Então a gente trabalha mais com oportunidades que aparecem, né, fora daquilo que você estava planejado. Eu, no começo, acabei minha residência médica, fui trabalhar em consultório, eu trabalhei durante 5 anos no consultório. Aquilo me dava prazer, mas eu sentia que faltava mais alguma coisa, né? Então, o fato de você entrar na carreira acadêmica, ela te dá 3 coisas que eu acho que são muito importantes. É que você não faz a mesma coisa, né? Então, uma hora você está atendendo paciente, outra hora você está revendo tudo aquilo que aconteceu em termos de sucesso ou não da terapêutica que você está fazendo, você consegue fazer uma coisa um pouco mais sistematizada, que a gente chama, né? Quer dizer, quando você começa a trabalhar num hospital universitário, por exemplo, você começa a entender que aquilo é um pouco além só da assistência que você faz. Então, a terceira coisa, a segunda coisa que eu acho importante é você trabalha com pessoas jovens. Então, isso me dá prazer, entendeu? Quer dizer,
eu me sentia assim, muito solitário dentro do consultório, ficava o tempo inteiro naquele consultório. Aí você entra, tá, amanheceu, você sai, você vai almoçar, depois você volta, depois anoiteceu. Eu achava aquilo muito, no meu entendimento, eu não estou dizendo que... Eu sei que tem pessoas que têm prazer nisso, mas eu me sentia assim, muito restrito dentro desse contexto. E o fato de você interagir com as pessoas jovens, você acaba também tendo a oportunidade até mesmo de rejuvenescer em termos do sentido de estar em contato com pessoas diferente do seu tempo, né? Isso a gente demora para perceber. Para perceber o benefício disso. O benefício disso, entendeu? Vai ser muito bom isso. Né? E a terceira coisa é fazer a investigação mesmo, entender os mecanismos de doença e propor algum tipo de terapia nova que a gente pode fornecer para os pacientes. Então, esse start, assim, da onde veio... Foi meio que natural, foi assim, meio natural, acontecendo. Foi indo, né? Entendi. Entendi. Bom você falar isso, porque também na indústria a gente acaba tendo um grande receio, né? E aí que eu queria te perguntar como é que você fez, ou eu acho que em algum momento isso aconteceu e depois você tomou a decisão, o desafio realmente de conciliar a parte acadêmica, a pesquisa científica, com a assistência, né? Tentando manter, porque, né, a gente muitas vezes se forma como reumatologista ou como médico, né, com muito da ideia mesmo de estar lá atendendo o paciente na ponta, né? E como é que foi para você esses desafios de sair um pouco mais da assistência e caminhar para a pesquisa? E como conciliar isso? Aí junto entra a questão de educação médica. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, né? Não tem como você separar isso. E você ficar longe do paciente, se você ficar só dentro de um contexto assim, de pesquisa, eu acho que isso não faz muito sentido, né? Principalmente porque você acaba tendo que ser reumatologista e a melhor forma de você exercer a tua reumatologia é atendendo o paciente, né? Então, vendo o paciente. Então, às vezes eu entendo que tem pessoas que têm as opções, né? Estou dizendo a minha forma de visão desse problema. Você ficar muito voltado só para laboratório e dentro do laboratório, ou então ficar só com atividades administrativas, eu acho isso restrito, né? E acho até prejudicial. Eu sempre fiz questão de manter, durante todos esses 30 anos que eu estou nessa vida aqui, o meu atendimento, como médico, reumatologista, atendendo o paciente, independente do resto das coisas que eu faço, entendeu? Porque é meio aquela coisa de a gente perde a mão. Perde a mão, exato. Né? E você vai perdendo a mão, a hora que você vê, você está quase... Não que você fique enferrujado, acho que se você volta, você até consegue. Não sei como é o seu caso, se você também mantém... exato. A gente sempre mantém o atendimento. Tá, né? Você também ter essa visão de continuar se atualizando, né? E estando naquela vida mesmo de... ter o contato direto com o paciente também, acho que é super importante. Isso é essencial para a gente manter. Então, assim, dentro dessa carreira acadêmica, você tem toda uma linha que você segue, mas eu acredito também que você tem que manter o seu atendimento. Então, se você vai fazer uma pesquisa mais, vamos dizer, mais disruptiva, vamos dizer assim, obviamente que você tem que dedicar muito, né? Porque agora, outra coisa que eu aprendi também é fazer parceria, né? Então, eu vim de uma geração onde, para você fazer uma pesquisa de ponto, você tinha que ter um laboratório que fazia tudo, né? E você tinha que dominar quase todas as técnicas que tinha no laboratório. Isso é quase impossível nos dias de hoje. O que você faz você precisa de algo específico de bioinformática, por exemplo, você faz uma parceria com alguém que entende de bioinformática. Não dá para você querer aprender bioinformática. Fazer tudo, né? Estou dando um exemplo da bioinformática, mas você podia trabalhar com biologia molecular ou com citometria de fluxo. Eu quero fazer um negócio de citometria. Vou aprender. Não tem como. Para você aprender esse negócio, vai demorar 2, 3 anos para você aprender isso aí. Então, à medida que então, a pesquisa, ela começa a dar certo a hora que você entende que você tem que trabalhar em rede, tem que trabalhar com pessoas. E acho que isso, né? E eu acho que tem pessoas que fazem restrição. Mas no meu hospital, na minha faculdade, não tem problema. Você tem, por exemplo, se você estiver em São Paulo, você tem inúmeras instituições que fazem isso também. E se tiver em outro estado, você faz parceria com outros estados. O internacional é muito aberto, né? Essa regionalização do conhecimento, ela não existe mais, né? Se você faz a parceria, você consegue
ver isso de uma forma melhor. É interessante que você trouxe esse ponto de que hoje a ciência está muito mais aberta, né, do ponto de vista de cooperação, né, colaboração. Como é que você enxerga hoje a importância da produção científica da reumatologia brasileira no cenário mundial? Ela é muito relevante, né? Ela é muito relevante e ela trabalha em todos os níveis. Então, você vê essas grandes coortes que a sociedade brasileira estabeleceu no Brasil era uma coisa que a gente não tinha. Então, você tem cortes grandes para artrite reumatoide, para espondilite, para fibromialgia e assim por diante. Para lúpus, né, para Sjögren. Né? Então, tudo isso vai trazendo elementos que a gente sempre tinha muita dificuldade, que era, e aqui no Brasil? Como é que é? Qual é a prevalência? Qual é a incidência? Quais são as manifestações mais comuns? O que a gente usa para tratar? Né? O próprio Biobada também, que faz todo esse registro do tratamento biológico da sociedade brasileira. Isso trouxe uma informação que era, por exemplo, na minha época que eu fiz a residência, isso não existia. A gente tudo fazia derivado do que vinha de fora, etc. Parece pouco, mas não é. Porque para você fazer isso, você precisa ter um grau de organização, né? E acho que a sociedade brasileira, capitaneando isso, trouxe benefícios enormes para o conhecimento das doenças reumáticas com dados nacionais. Muito bom, doutor Paulo. Então, uma coisa que eu acho interessante, né, e queria saber a sua opinião, como que os eventos científicos, né, você trouxe aí a sociedade brasileira, as sociedades médicas, né, como um papel fundamental no desenvolvimento da ciência também. Como que você acha que, por exemplo, um congresso como a gente está aqui no ERA hoje, aqui em Ribeirão Preto, pode contribuir também para a evolução da pesquisa no Brasil? Contribui demais. Tá? O conceito do ERA, quando ele começou, né, quando o professor Daniel Pollack sugeriu esse evento, ele não é não é um congresso paulista de reumatologia. É um lugar onde você vem, né, e esse conceito ainda se mantém. E você traz tudo que tem de novo dentro da reumatologia, principalmente daquilo que é desenvolvido dentro do estado de São Paulo, né, que sempre foi algo focado aqui, e aonde os serviços apresentam o que é que eles estão fazendo, né, de novo em termos de pesquisa dentro da área da reumatologia. A gente não tinha esse espaço, né, porque a maioria dos congressos que você tinha era um congresso basicamente que focava em ensino, né, ensino, educação médica, e basicamente tinha esse contexto maior. O ERA não. O ERA você vai ver que tem essa parte dos temas livres que são apresentados, e o que você está vendo ali é o que está fazendo de pesquisa nesse momento atual. E você tem espaço para isso. Então, esse espaço do ERA, de ser algo mais, eu estou usando de novo essa palavra, disruptivo em termos de investigação, ela foi sensacional dentro desse contexto, porque as pessoas vêm para ver o que é que os serviços do Estado de São Paulo, todos eles, estão fazendo de novo. Tá certo? E você, de novo, aquela história da rede, é um dos momentos que você faz rede. Sim, tá certo? Você conversa conecta com todo mundo. Com os outros pesquisadores, e inúmeros projetos saíram de pesquisa dentro do ERA. Entendeu? Então, esse ponto ele é muito importante deixar claro aqui. E, obviamente, que isso atraiu. A gente achava que isso aqui era um evento para 100, 200 pessoas. E você vê que é o segundo maior evento de reumatologia do Brasil. Sim. E se você ranquear no mundo todo, ele está entre os maiores também. Porque é um evento que se você tem de 800 a 1.000 pessoas aqui dentro. Né? Então, essa presença bem grande, e é algo muito seletivo. Você tem os reumatologistas que a hora que você olha lá, quem está aqui, você vai ver que não tem só gente do estado de São Paulo. Maravilha. Aqui. Tem gente do Brasil todo aqui. A gente vê todo mundo se interessa de vir para o ERA, muitas vezes mais do que para outros eventos. Né? E é uma oportunidade muito boa para a indústria também trazer e também participar tanto da educação médica continuada, que ela faz isso, como também de apresentar o que tem de novo, o que elas estão fazendo de novo. Isso que eu queria te perguntar também, puxando um pouquinho a brasa para a minha sardinha aqui, mas como que você vê a gente falou muito de colaboração, de trabalhar em conjunto, como você vê essa colaboração da indústria farmacêutica fomentando e auxiliando também a pesquisa no Brasil? Isso é meio relativo, né? Por exemplo,
Você vê claramente a indústria ela participa do processo de educação médica continuada, inclusive até mesmo o fato dela estar dentro do evento, e isso também gera patrocínios para a sociedade, até para a gente conseguir realizar todo, não só o ERA, mas também, por exemplo, o Congresso Brasileiro, ele também tem esse fomento da indústria, que ajuda de uma forma a própria sociedade, né? Uhum. Aí, eu acho que é tímido ainda, né, o que a indústria... nós tivemos várias oportunidades de fazer algumas parcerias com a indústria e parece que ainda a gente não consegue decolar disso. Né? Ainda é desafiador, né? É desafiador nisso. Muitas questões envolvidas aí do ponto de vista regulatório, compliance, processos, né? Que ainda no Brasil, realmente a gente que está aqui desse lado vê que existe uma vontade, né? Existe uma necessidade do próprio setor acadêmico mesmo de desenvolver, né? Pesquisas nessa área, mas existem algumas restrições mesmo, principalmente no Brasil, em relação a trazer, por exemplo, estudos de fase 1, né? Fase 2, né? Que a gente acaba não... A maioria que vem aqui é fase 3. Né? Exato. Isso que também funciona bem, entendeu? Uhum. Mas eu penso que... melhorou até, se você quer saber, mas ainda tem muito que andar nesse sentido. E uma última pergunta aí. Considerando todo esse arcabouço aí que você trouxe, né, de competências, né, para estar nessa área acadêmica de pesquisa, quais as principais competências que você acredita que são essenciais para quem deseja seguir essa carreira? Primeiro é fazer pós-graduação, né? Acho que isso é essencial para você ter todo esse background, para você conseguir ter as habilidades que você necessita. Então, pós-graduação com doutorado, obviamente, né? Então, ter o doutorado é fundamental. O segundo ponto é você estar num serviço que também faça isso. Não obrigatoriamente você precisa estar no serviço, mas você ter as parcerias para que isso execute, né? Porque muitas vezes a grande habilidade que a gente vê na pesquisa médica é você ter as doenças e os pacientes muito bem caracterizados. Você tendo isso e a amostra, né, isso é o principal. Às vezes a pessoa fica achando que o bom é aquele equipamento A, B, C, D que um determinado local tem. É isso. Não é isso. É você ter o paciente muito bem caracterizado, né, e ser sistematizante. Não sei se existe essa palavra, mas você sistematizar essa coleta de uma forma perene. Se você consegue fazer isso, a sua chance de você conseguir realizar pesquisa é enorme. Então, às vezes, a pessoa esquece, às vezes ela tem só um ambulatório, né, vamos dizer assim, mas é um ambulatório que está muito bem caracterizado, tem a parte clínica muito bem estabelecido, registro disso. Você vai ver que a maioria não tem isso. E a hora que começa a fazer, a pesquisa começa a andar. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é o seguinte: às vezes as pessoas ficam, eu não tenho como fazer pesquisa porque eu não tenho equipamento. Filho, se você tem os teus pacientes muito bem registrados, caracterizados, e tem a amostra daquilo, vai ter um monte de gente que vai querer fazer pesquisa com você. Né? Acho que às vezes as pessoas esquecem disso. Fica muito assim, eu não tenho o equipamento A, não tenho os recursos, né? etc. As parcerias, você tendo paciente, você tendo amostra. Isso eu aprendi quando eu fiquei nos Estados Unidos. O meu chefe me falou, você quer fazer pesquisa no Brasil? Tem os seus pacientes muito bem caracterizados e as suas amostras muito bem catalogadas. Vai dar certo. Excelente, um desafio grande, né, pela frente aí de conseguir trazer essa visão para vários centros aí de pesquisa. Muito bom. Então, Leandro, vamos continuando aí. Eu fiquei curioso com o seguinte, né? Como foi a sua transição, né, da prática clínica para a atuação na indústria farmacêutica? Como é que... É interessante, Paulo. Você falou isso e acho que quando você disse também como foi o seu caminho aí, né, a sua trajetória, eu me identifiquei muito, porque na verdade eu me formei, né, médico, depois fiz residência de reumatologia
no HC, lá em São Paulo, né, na USP, e depois acabei ficando no serviço. Trabalhei durante 8 anos como médico assistente lá do Hospital das Clínicas, na disciplina de reumato, fiz doutorado, fizemos várias iniciativas também, né, do ponto de vista científico, de educação médica, de participação societária, tudo isso dentro desse ambiente acadêmico, né? E essa transição foi como você disse, não aconteceu de uma hora para outra, é uma coisa que vai aos poucos acontecendo, então você não muda, e acho que isso é importante para os colegas que estão nos assistindo, você não necessariamente precisa mudar 360 a sua carreira, né? Mas foi uma coisa bastante natural que foi acontecendo ao longo desses anos, né? Trabalhando na assistência e na parte acadêmica, trazendo muito da questão de enxergar como a indústria farmacêutica também atua nesse papel, como a área médica principalmente, né, atua nesse papel de defender a ciência, de liderar pela ciência, né? E quando você consegue enxergar esse propósito, né, de que você continua atendendo indiretamente o paciente ou atendendo as necessidades daquele paciente, seja contribuindo para esclarecimento, para educação médica em uma determinada doença, seja ajudando a disponibilizar, por exemplo, uma nova tecnologia no SUS ou com reembolso pelo plano de saúde, seja ajudando do ponto de vista regulatório a ter uma aprovação de um novo tratamento, você está trazendo benefício não somente para uma pessoa, mas para toda uma sociedade, né? É como na pesquisa, quando você descobre um novo caminho, né, fisiopatológico, você também acaba beneficiando muita gente. Diferente daquela sensação de que você está frente a frente com o paciente no consultório e ele volta na consulta dizendo que melhorou, você está beneficiando aquele paciente, mas enxergar isso como uma forma macro, você acaba enxergando esse propósito, né? E dentro desse contexto, assim, como você vê esse evento que a gente está aqui hoje, né, que é o ERA, nós estamos no 31º ERA, né? E ele é um sucesso já há bastante tempo. Como é que você vê a participação da indústria dentro, e inclusive colocando um pouco isso, na época que eu fui presidente da Sociedade Paulista, isso me preocupava muito, o intermeio da ética da indústria, de como essas aulas devem ser apresentadas. Como é que você vê isso? E acho que aí o papel da área médica é fundamental, viu, Paulo, nesse sentido, né? Acho que para quem não está muito familiarizado com a indústria farmacêutica, é importante a gente dizer, toda companhia grande, multinacional, global, como é que eu trabalho, tem uma área médica bastante forte, principalmente as indústrias de inovação, né? E quando a gente fala de reumatologia, a gente fala de muita terapia inovadora, né? E a área médica ela transicionou nos últimos anos de uma área assim, de simples suporte para o negócio, né? Para as outras áreas, para uma área mesmo realmente estratégica dentro das empresas, né? Que atuam realmente focados em trazer, em liderar do ponto de vista científico as mensagens que têm que ser passadas. Isso tudo pautado pela ética, pelo compliance, né, que você sempre ouve essa palavra, dentro dessa questão. Então, trazer esse tipo de mensagem dentro da ética, dentro lógico, trazendo as mensagens que sejam também alinhadas à estratégia do produto, eu acho que é muito papel da área médica, né? Ter os limites, da onde a gente pode ou não pode atuar, e acho que trabalhando isso em conjunto com as sociedades médicas, com a comunidade científica, a gente consegue chegar no nosso objetivo, né? Como eu te falei, que é realmente disponibilizar, trazer novas oportunidades e novos tratamentos para os pacientes. Eu vou fazer um depoimento assim bem rápido, mas sincero, que eu percebi claramente, à medida que foram tendo pessoas médicas dentro da estrutura da indústria farmacêutica, melhorou muito a interação que a gente tinha ou que a gente tem com a indústria
especialmente dentro dos eventos que a gente proporciona à sociedade. Melhorou demais. É fundamental. Acho que é fundamental ter essa visão. Essa interface melhorou essa interface. Eu acho que o reumatologista, nesse sentido, ele tem muita facilidade nesse ponto, né? E aí muitos colegas me perguntam, nossa, mas o que você faz lá, né? Você faz pesquisa, né? Muita gente fala assim. Então, é importante entender que existe essa área, né? Que geralmente é a porta de entrada, né? Do médico, por exemplo, do reumatologista aí que está interessado em fazer essa transição. Atuar, por exemplo, na área médica, né? Então a gente tem cargos, a gente tem posições ali que você começa como um consultor científico, que é o famoso MSL, né? Acho que geralmente é a porta de entrada para quem quer ir para essa carreira. Depois existem posições onde você está com um papel mais gerencial, gerenciando a estratégia do produto, conversando com as áreas correlatas, então conversando com o marketing, conversando com a área comercial, discutindo com a área regulatória, vendo oportunidades de acesso, né? Então você está inserido em todo esse ecossistema realmente do mercado de saúde, né? E você consegue, do ponto de vista científico, acoplar essa mensagem científica a um negócio. Eventualmente, a gente também tem que ser transparente nesse sentido, que existe também um business aí, né, envolvido pelas companhias também, né? E você se sente realizado com o que você está fazendo agora? Eu acredito que sim, né? Porque é justamente aquilo que eu falei. Se você conseguir enxergar o propósito, né, desse tipo de atuação, você realmente vai entender que você está atuando, melhorando a vida de pacientes, né? E aí eu vou parafrasear a minha diretora médica, Adriana, que sempre fala que a gente sempre tem que olhar que a gente está tratando ou que a gente está cuidando do amor de alguém. Todo mundo é amado por alguém, um pai, um filho, uma esposa, né? E quando você beneficia uma pessoa, mesmo no consultório, quando você beneficia alguém, você está beneficiando uma família. Quando você beneficia ou quando você traz uma nova oportunidade de tratamento ou protege alguém por uma nova vacina, a gente viu isso na pandemia, né? Você está protegendo várias pessoas. Então, essa satisfação que você disse que acaba tendo também com a pesquisa científica e com a carreira acadêmica, a gente também sente na indústria, quando a gente vê realmente o benefício que a gente está trazendo para a sociedade de maneira geral. Isso é muito importante, né? Se você não se sentir realizado dentro daquilo que você exerce profissionalmente, eu não vou dizer que seja um fracasso, entendeu? Mas, na verdade, assim, a tendência de você não usufruir todo o prazer do trabalho em si, porque o trabalho ele não pode ser um encargo, né? Ele não pode ser pesado, ele tem que ter um propósito, um sentido, né? Por que eu estou saindo de casa? Então, se for para ser tão desgastante assim, é melhor ficar em casa ou procurar outra coisa para fazer. Né? Então, acho que é fundamental tudo isso aí. Tanto na parte acadêmica também a gente vê isso. Né? Então, eu acho que bom que você tem essa visão, e eu acho que você ajuda bastante, né, a reumatologia a entender essa interface que existe com a indústria, porque às vezes ela era um pouco desgastante nos anos passados. Aí, né? Sim, acho que isso vem mudando ao longo do tempo e cada vez mais, como você falou, né, tendo médicos, tendo pessoas que realmente têm essa visão científica, acho que isso ajuda muito, né, a trazer essa visão. Exatamente. E dentro do ERA, por que vocês têm tanto interesse em participar do ERA? Porque o ERA é importante, né? A gente já falou várias coisas aqui sobre ele, mas a sua visão mais particular, assim, do lado da indústria farmacêutica, falar, nós temos que participar do ERA. Como é que você faz para convencer os seus chefes? Eu sei que não precisa muito, mas de qualquer forma você precisa... eu acho que, na verdade, assim, eu sempre fui muito fã do ERA desde a época que eu, né, cheguei a apresentar trabalho aqui no ERA, tudo, na época da pós-graduação, tudo. Mas eu acho que sim, eu acho que, como você disse, né, é um congresso, é um evento que traz a possibilidade realmente dessa pegada de inovação, de ter esse drive mesmo de
trazer novidades, de falar do novo, de falar do futuro, de falar do que está sendo feito. Então, acredito que sim, é uma excelente oportunidade para a gente que está atuando nesse horizonte, né, de novos tratamentos, de novas terapias, de novas tecnologias, tá participando disso também. Assim, uma outra curiosidade que eu tenho, né, é em relação a quais são as competências que você tem que são fundamentais aí para o reumatologista migrar para esse setor que você está trabalhando. Eu acho que é importante, a gente já tem, né, como reumatologista, a maioria, né, de nós, essa visão realmente de inovação, né? A gente trata com terapias inovadoras, imunobiológicos, enfim, agora CAR-T, né? Quer dizer, a gente está sempre na vanguarda da reumatologia de novos tratamentos. Então, acho que talvez isso seja uma vantagem, né, para qualquer área terapêutica, né? A gente vai ver que na oncologia a gente tem hoje, né, anticorpos monoclonais, né, em neuro, em outras especialidades, né? Mas eu acho que aí, em termos de competência, eu acho que pesa muito no mundo corporativo a possibilidade o desenvolvimento, na verdade, das chamadas soft skills, né? Então, o médico ter também essa capacidade de resiliência, de liderança, de flexibilidade, de conseguir trabalhar em equipe, né? A gente vê no mundo corporativo, né, nas grandes indústrias, uma comunidade muito diversa, né? Então você vai ter realmente que lidar com pensamentos, visões diferentes de mundo, né, que não ficam restritas àquela que todo mundo, você só trabalha com reumatologistas, você só trabalha com médicos, e lá não, você vai ter que discutir, você vai ter que argumentar com o cara do marketing, né? Ele tem uma outra visão. Com regulatórios, com o compliance, você vai ter que fazer uma discussão com o jurídico, né, da empresa e assim por diante, a área de acesso que vai... Então, eu acho que o médico conseguir ter essas competências de realmente essa capacidade de relacionamento, capacidade de liderar, capacidade de agregar pessoas, de realmente levar a sua ideia do ponto de vista científico dentro de um negócio, né, dentro de uma empresa, de uma companhia, eu acho que é fundamental. Além disso, eu acho que uma coisa fundamental na indústria farmacêutica é a capacidade de você desaprender e reaprender, que hoje é uma skill aí, né, muito necessária, acho que para tudo na medicina, né? Então, você não pode ficar preso a uma só área terapêutica. Não, porque eu vou trabalhar só com reumatologia, porque é o que eu sei fazer. Não necessariamente. Oportunidades vão aparecer. A carreira na indústria farmacêutica é uma carreira bastante promissora, assim, pelo menos na minha visão, e a gente vê isso com colegas que entraram antes, muitos deles indo para cargos regionais, globais, né? Crescendo aí na carreira, uma possibilidade, né, conforme você vai caminhando, mas você tem que estar com essa capacidade, né, com essa capacidade de ter uma mente aberta, de conseguir desaprender muita coisa para reaprender novas e para poder conseguir ter sucesso. É desafiadora, né? De qualquer forma, é bastante desafiadora. A resiliência também, eu acho que é uma competência muito importante, porque apesar de ser uma indústria, um ramo de atuação na saúde bastante promissor, né? Assim, a gente não vê crise na indústria farmacêutica, né? Porque sempre tem um medicamento inovador, uma terapia inovadora, um lançamento novo, talvez não naquele momento na empresa que você esteja naquele momento ou naquela área terapêutica, mas sempre vai ter oportunidades. E você estar atento a essas mudanças, a essas oportunidades e ser resiliente quando as coisas não tiverem num processo tão bom, eu acho que isso também são fundamentais. Muito bom, Paulo. Então é assim, gente, vamos encerrar mais esse episódio do ReumaCast. Queria te agradecer imensamente, Paulo Lozada, por ter compartilhado essa experiência e esse olhar importante aí sobre a carreira acadêmica e novas possibilidades de carreira aí no avanço da reumatologia. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Espero que essa conversa tenha te ajudado aí a perceber que o reumatologista ele pode atuar de muitas formas, não necessariamente na assistência, mas a gente pode contribuir com inovações na indústria farmacêutica, na formação de novos profissionais, na academia, em tantas outras frentes que
só tendem a fortalecer a nossa especialidade. Agradeço à Sociedade Paulista de Reumatologia aí pela iniciativa. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos e alunos e acompanhe também as redes sociais para ficar por dentro das novidades. Até logo.